Olá a todos. Bom, meu nome é Silene Delgado Crisóstomo, eu sou enfermeira da maternidade Dona Evangelina Rosa, atualmente na coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente. A gente anualmente realiza os cursos de capacitação, né, dos protocolos e das metas internacionais de segurança. E dando continuidade, né, ao terceiro módulo desse curso de segurança do paciente, que é o módulo que a gente vai trabalhar, discutir o protocolo de identificação do paciente da maternidade, né? Cada instituição, né, vale enfatizar que cada instituição cria o seu protocolo, né? Claro que de acordo com o protocolo, seguindo as recomendações, né, do protocolo do Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado em 2013 aqui no Brasil. O Ministério, ele tem as diretrizes, as recomendações, né, para cada instituição elaborar o seu protocolo de acordo com a sua realidade local, o seu tipo de clientela. Então, eu vou abordar aqui o protocolo, que é a primeira meta de segurança do paciente, que é o protocolo de identificação correta do paciente, que é a primeira meta, né, internacional de segurança do paciente proposta pela Organização Mundial de Saúde. Bom, então essa aula, né, a gente atualizou, né, os protocolos eles devem ser atualizados a cada 3 anos, então no ano de 2021 a gente já fez uma nova atualização e aí foi elaborado esse módulo com as atualizações do protocolo desse ano. Então essa aula foi elaborada pela colega, né, que faz parte do núcleo, a enfermeira Osinalda, responsável pelo gerenciamento de risco, né, e por mim que estou, né, na coordenação do núcleo de segurança do paciente atualmente na maternidade Dona Evangelina Rosa. Bom, então, como eu falei no início, né, o Ministério em 2013, ele criou, né, a Política Nacional de Segurança do Paciente, onde institui a criação dos núcleos de segurança do paciente, e ele tinha com esse cartaz, um slogan, né, quando ele criou o programa, que eu acredito que todos vocês já devem ter visto aí nas suas instituições, nos seus setores, né, a logomarca, né, é a propaganda que a gente faz, é a logo da segurança do paciente, que é esse cartaz que traz as 6 metas internacionais de segurança do paciente. E a primeira delas, a prioritária, é essa, que é a de identificação correta do paciente, que a gente vai discutir hoje, o protocolo da maternidade. Cada instituição, vale ressaltar, que elabora o seu protocolo de acordo com a sua realidade, adaptando a sua tipo de clientela e o seu processo de trabalho local. Bom, qual a importância, qual seria a grande importância do protocolo de identificação? Parece uma coisa tão boba, tão simples, mas ela é a número 1, né? Que traz, vamos dizer assim, segurança ao paciente, uma identificação correta do paciente. Ela reduz, né, riscos ao paciente, reduz riscos de troca, né, de procedimentos no paciente incorreto, ela reduz os incidentes relacionados às outras metas, a uma cirurgia inadequada, não é adequada para aquele paciente, para o outro, né, por uma simples falta de identificação ou falha na identificação. Uma medicação pode ser administrada no paciente errado, né? Uma simples dieta, né, alimentação, quando o pessoal da nutrição vai entregar uma alimentação, uma dieta, a dieta tem que ser específica para aquele paciente. Então, por exemplo, paciente hipertenso, ele tem que ser a dieta dele pobre, né, em sal, né? Então, se a nutrição não tiver cuidado de conferir se aquela alimentação é a alimentação correta para aquele paciente,
aquela alimentação pode causar um evento adverso, né? Como a gente já discutiu, os eventos adversos são as falhas, os incidentes que causam dano ao paciente. Então, a comida com a quantidade de sal normal ou muito sal aumenta a pressão daquele paciente. Então, a simples entrega de uma dieta, né? Se não for entrega para a pessoa correta, ela pode causar danos, né? Então, por isso é que a identificação, ela é a primeira meta, né, internacional, é a meta que vai, é uma das formas, das barreiras que a gente cria para evitar e reduzir a ocorrência desses incidentes. Porque, como eu falei, o risco ele sempre vai existir, né? Porém, a gente criando barreiras para redução desse risco, né? Para que esse risco seja o mínimo, né? Potencial o menor risco possível, mas zero é impossível, risco zero. Bom, então, esse protocolo de identificação, ele é um protocolo que na verdade, são barreiras, né? Que relacionadas ao processo de trabalho que evita danos, tá bom? Então, a garantir essa correta identificação reduz esses eventos, né? Além de assegurar o cuidado prestado, né, à pessoa a qual se destina, né? A pessoa correta, o procedimento correto, a medicação na pessoa correta. Bom, qual é a abrangência do nosso protocolo aqui na maternidade Evangelina Rosa? Ela tem como abrangência, ou seja, esse protocolo ele tem que ser aplicado em todos os ambientes, ou seja, em todos os setores onde presta cuidado de assistência à saúde. Qualquer setor onde for realizado qualquer procedimento, seja terapêutico, de diagnóstico, né? O nosso protocolo tem que ser, vamos dizer assim, colocado, implantado, né? Ou seja, colocado na prática. Como é que a gente vai, a operacionalização da implantação desse protocolo? A identificação do paciente nosso é por meio de uma pulseira de identificação, né? E todas as pacientes que são internadas, elas, no momento da internação, que é o setor de admissão, o enfermeiro responsável coloca a pulseira de identificação com os dados da paciente, que são os nossos identificadores, que é o nome dela completo e a data de nascimento. Aquelas pacientes que chegam inicialmente para um atendimento, né? Quando a paciente chega, ela primeiro faz uma ficha de atendimento. No momento que ela faz essa ficha de atendimento, a pessoa que atendeu, né, e fez a ficha, vai imprimir uma etiqueta, né? E colocar aqui na região aqui do tórax dela, certo? Uma etiqueta adesivada na roupa dela, com os dados de identificação, o nome dela, o número do atendimento, a data e a data de nascimento e a data do atendimento. Então, aquelas que ainda vão ser atendidas pelo médico, né, e passar pela classificação do risco, elas são colocada uma etiqueta, porque muitas vezes aquela paciente que vai ser ainda atendida, algumas vezes ela não é internada, né? Então, às vezes ela passa pelo atendimento médico, faz um exame e ele ou referencia para outro local ou para próprio domicílio, não é caso de internação. Então, essas que não são internadas, mas que ficam esperando para a classificação de risco ou por atendimento médico, é colocado um adesivo de identificação no tórax dela com os dados dela, para identificar. Depois que aquela que vai para a classificação de risco, na classificação de risco, o enfermeiro faz a classificação de risco de prioridade de atendimento em cores, vermelha pelo tempo de espera para o atendimento médico, vermelho, amarelo, verde ou azul.
De acordo com a classificação de risco, que ela foi classificada pelo enfermeiro, o enfermeiro também coloca uma bolinha, um adesivozinho colorido, de acordo com a classificação. Então, se ela foi classificada em verde, que dá para esperar até 1 hora, é baixo risco, então o enfermeiro coloca um adesivo também no tórax dela, ao lado da etiqueta de identificação, identifica também o risco, né? O risco dessa paciente. Então, ele coloca, dependendo da classificação que ele realizou, ele vai colocar um adesivo ou verde, ou amarelo, ou vermelho, ou azul. Bom, na questão da operacionalização, né, que eu já comecei a explicar um pouco como é que esse protocolo é feito na prática, né, foi implementado, está sendo, né, já é feito na prática, já é implementado. Essas etapas, a primeira delas que eu já comecei a citar foi a identificação do paciente, né, seja através da etiqueta, ou seja, quando ele for internado, com a pulseira de identificação. No momento em que aquelas pacientes que são internadas, que é colocada a pulseira de identificação branca, né, que é o nosso padrão, no momento, o profissional que vai colocar essa pulseira é importantíssimo, é extremamente importante que ele explique para essa paciente o porquê que está sendo colocada aquela pulseira e para que serve aquela pulseira, qual a importância para ela não tirar a pulseira e para ela realmente participar, envolver o paciente nesse cuidado. Porque o paciente ele também pode cobrar do profissional, no momento que o profissional vai fazer uma medicação, se o profissional não checar a pulseira, o paciente pode pedir para o profissional conferir realmente se aquela medicação é para ela, né? Conferir, pedir que o profissional confira na pulseira se aquela medicação realmente é para ela, né? O detalhe importante é que o paciente ele tem que confirmar a identificação. No momento, a última etapa aqui, orientar esse paciente, né? Que ele participe, observe se está sendo checado a pulseira. E no momento que o profissional for realizar qualquer procedimento, até uma informação, né? Até uma informação, você tem que conferir se é a pessoa certa. Você vai dar a notícia sobre o bebê, algum resultado de um exame sobre a criança, ou o próprio resultados de exames da própria paciente. Você tem que conferir se o resultado daquele exame é daquela paciente, né? Porque tem muitos nomes parecidos. Se você, Maria, tem várias Maria, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria da Conceição. Então a confirmação você tem que perguntar para ela o nome dela e esperar que ela fale. Você não pode chegar para ela e dizer: a senhora é a Maria de Fátima, né? Principalmente a gestante, né? Porque a gestante, quando ela chega lá, a gestante que está em trabalho de parto, que está sentindo dor, quando você está sentindo dor, você nem raciocina bem, né? Você fica agitada, algumas delas ficam agitadas, de mau humor, não escuta direito, às vezes o barulho, ela não ouviu direito. Então, se você já chega dizendo: você é Dona Maria de Fátima, ela vai, muitas vezes, ela nem escutou direito, ela quer resolver, ela só vai balançar a cabeça e dizer: sim, sou eu. Mas ela nem ouviu. Então, você não deve dizer, o profissional não deve dizer, chegar pronunciando o nome dela. O profissional tem que perguntar o nome dela e ela tem que falar. O paciente tem que dizer qual é o seu nome. E não confirmar, tá certo? Cuidado com você dizer o nome e ela confirmar. Ela tem que dizer qual que é o nome dela. Bom, então, essa questão da cor branca da pulseira de identificação é porque é uma padronização, é a recomendação do Ministério da Saúde, certo? Do protocolo do Programa Nacional. Então, ele recomenda que a cor
da pulseira de identificação do paciente que está sendo internado seja branca, tá bom? Então, todos os nossos pacientes, né? No caso, nós temos pacientes adultas, que são as mães, gestantes, puérperas e os bebês, né? Então, tanto bebê como mãe, a pulseira dos pacientes internados é branca. E aonde colocar essa pulseira? No nosso protocolo, no adulto, a pulseira é colocada no punho. No bebê, é no tornozelo. Então, no recém-nascido, quando ele nasce, né? Mesmo que for trocar, o bebê maior, o local adequado é o tornozelo. Bom, nós temos outras pulseiras de identificação. Nós temos a pulseira amarela, é uma pulseira para identificar o acompanhante, para a gente saber que ali é um acompanhante e não o paciente que está internada. Nós temos a pulseira vermelha, que é para identificar a alergia, né? Pacientes que têm alergia a algum medicamento. Nós temos a pulseira também azul, né? Na pulseira azul é a pulseira que a gente identifica aquelas pacientes que têm alto risco para queda, né? Outro detalhe, aonde colocar essas pulseiras? Bom, no momento da admissão. Na admissão você não vai fazer uma avaliação, o histórico, né? Avaliar, conhecer e registrar toda a anamnese, a história clínica do paciente. Então, na entrevista, quando você entrevista, você já vai perguntar se ele tem uma alergia a algum medicamento. Então, você registra no prontuário, né? É importante o registro, né? A gente sabe que é importante registrar no prontuário que o paciente tem alergia a tal medicamento. Então, você faz o registro, tudo tem que ser registrado no prontuário. É muito importante, tudo que seja, até colocar, descrever no prontuário que foi colocada a pulseira no paciente, é importante registrar no prontuário. Então, você registra que ela tem alergia e coloca, por exemplo, a pulseira vermelha. Ela pode também ser uma paciente com alto risco de queda. Então, você vai tanto registrar no prontuário e colocar a pulseira de identificação. O local, né, pode ser em qualquer setor da maternidade. Claro que quando ela chega, né, o primeiro local é a admissão. Mas, em alguns outros, se por acaso ela tiver outros setores, a pulseira caiu. Então, os profissionais daquele outro setor têm que trocar e colocar uma nova pulseira de identificação. Bom, nós temos quais são as informações que devem conter na pulseira de identificação, certo? Tem que ter no mínimo, no nosso protocolo, a gente atualizou esse ano e a gente estabeleceu que tem que ter no mínimo 2 identificadores, certo? No mínimo 2 identificadores, né? Que é o nome, para nós, pelo Ministério da Saúde, tem que ter 2. E ele coloca 4 tipos de identificadores que a gente pode utilizar, a gente escolher, né? No caso, o Ministério ele traz que pode ser o nome completo claro que sempre tem que ser o nome completo da paciente. Os outros 2 identificadores pode ser o nome completo da mãe, ou a data do nascimento da paciente, ou o número do prontuário. Nós estabelecemos na maternidade que os 2 identificadores será, primeiro, claro, o nome completo da paciente, e o outro identificador é a data de nascimento da paciente, tá certo? Tem locais que põem os 4, mas nós estabelecemos só esses 2 aqui. O nome completo da paciente e a data de nascimento. Esses são os nossos 2 identificadores. Nas etiquetas, elas trazem também o número do prontuário, por exemplo, né? Porque já sai impresso na impressora, no registro que é o sistema MV, sistema de internação. O nome completo da mãe e o número do prontuário, a gente colocou ele como localizador, né? Uma forma de localizar o prontuário, localizar a paciente.
Qual a diferença entre identificador e localizador? Identificadores são as informações que o profissional, todos os profissionais, têm que checar antes da realização de qualquer procedimento. Então, se quando a enfermagem for administrar uma medicação, ela tem que checar o nome completo e a data de nascimento. Quando a nutrição for entregar uma dieta, ela tem que checar o nome completo e a data de nascimento. Quando for levar a paciente para fazer um exame, o identificador é o nome e a data de nascimento. Agora, se eu quero saber onde essa paciente está, qual o setor, eu quero localizar ela, ou preciso do pronto, ela já teve alta, preciso do prontuário, então eu posso utilizar os localizadores, por exemplo, que é o número do prontuário. O número do prontuário é um localizador. E o nome completo da mãe, no nosso protocolo da maternidade, é um localizador, ok? No recém-nascido, né, pelo Ministério da Saúde, é obrigado o nome da mãe e o número do prontuário da paciente. Porque quando ele nasce, ele ainda não está registrado, ele não tem um nome. Então, no caso, a gente coloca RN de fulana de tal, né, que é o nome da mãe dele. O número do prontuário e a data de nascimento, né? Então, aqui aqui é na paciente adulta, né? Então, como é que a gente faz aqui na maternidade Evangelina Rosa? Então, na pulseira de identificação da paciente, é o nome dela, a data de nascimento. Esses dois são os identificadores, né? Para que, quando o profissional for administrar, fazer qualquer procedimento, ele checar essas duas informações antes de qualquer procedimento. E também a gente coloca, porque já sai impresso na impressora, o número do prontuário, que é um localizador para nós. Outra coisa importante é o seguinte: eu falei que a gente padronizou na mãe colocar a pulseira no punho, né? Então a gente começa no punho direito dela, no punho direito. Se for possível, a gente, se não tiver nada atrapalhando, impedindo, a pulseira é colocada no punho direito, certo? Porém, se no punho direito está cheio de acesso, né, não é possível colocar a pulseira, aí a gente coloca no punho esquerdo. Se por acaso, tanto o punho direito como o punho esquerdo não é possível colocar a pulseira, aí eu vou para o tornozelo esquerdo. E se por acaso, por alguma questão, ela não é possível colocar no esquerdo, eu coloco no direito. Então é o sentido horário, né? Bom, no bebê, quais são os identificadores, né? Identificadores e localizadores. O nosso identificador do recém-nascido são 3. Da mãe são 2 e do bebê são 3. No bebê eu tenho que colocar, os profissionais quando nascem, ou quando é preciso trocar a pulseira, tem que colocar o nome da mãe, RN de fulana de tal, a data de nascimento do RN, não é da mãe, do recém-nascido, a data de nascimento dele e o sexo. São os 3 identificadores do bebê. Ou seja, são aquelas informações que o profissional tem que checar antes de fazer qualquer procedimento, dar qualquer informação, né? Tem que checar antes, né? E o número do prontuário é o localizador. Pode ser colocado também, aqui é outro exemplo, né? Aqui são os identificadores e aqui são os localizadores. A outra coisa, né, no bebê, então eu falei onde colocar a pulseira, né? Inicialmente eu falei que a recomendação do Ministério era botar no tornozelo.
E a gente padronizou iniciar pelo tornozelo direito do recém-nascido, né? Então, se for possível, se tiver livre o tornozelo dele, eu começo a colocar a pulseira no tornozelo direito. Se por acaso não é possível colocar no direito, eu vou colocar no tornozelo esquerdo. Se não dá para colocar em nenhum dos tornozelos, aí é que eu vou colocar na mãozinha, no punho. Aí eu vou no sentido anti-horário, para o tornozelo esquerdo. Aqui, ó, diferente da mãe, na mãe o sentido é horário, né? A gente começa do tornozelo esquerdo e vai no sentido horário. No recém-nascido é no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário. Então, eu começo, né? Coloco no tornozelo direito, depois o esquerdo, depois o punho direito, depois, se não for possível, nenhum dos 3 anteriores, no tornozelo, no punho, direito, ok? E se por acaso eu não, por algum problema, né, de impossibilidade, de colocar a pulseira em nenhuma dessas regiões, né? Por exemplo, se for um bebê grave que está na UTI neonatal, então a pulseira deve ser colocada em cima da incubadora, né? Da incubadora. No caso da mãe, da gestante, do paciente adulto, se por acaso não for possível colocar no braço, no punho, nem no tornozelo, eu tenho que colocar na região do corpo dela. Em algum local eu tenho que fixar, tá certo? Para poder checar. Eu não devo colocar na paciente adulta no leito, tá certo? Não devo colocar no leito, na maca. E se por acaso, né, ela não tiver o documento de identificação, ela chegar, vamos supor, que ela chega numa urgência, foi trazido, que é uma situação rara, mas pode acontecer, já aconteceu. Vamos supor que a paciente chegue sem nenhum documento de identificação. Ela chega inconsciente, trazida pelo SAMU, e não tem nenhum documento que identifique ela, o nome dela completo, não tem acompanhante, não tem o nome completo, não tem a data de nascimento. Então, o que você tem que fazer? Ela está inconsciente, você tem que pegar o número do prontuário, né? Ela vai ser internada, vai ser gerado um número de prontuário, e no prontuário você vai ter que descrever uma característica relevante nela. Por exemplo, se ela tiver uma tatuagem na mão, no braço, então você vai ter que descrever no prontuário para identificar que aqueles procedimentos, aquela prescrição, aquele número de prontuário é daquela paciente. Então, são situações raras, mas que é possível e já aconteceu, né? Não é uma coisa, uma rotina isso acontecer, mas já aconteceu e é possível de acontecer, né, novamente, tá bom? Então, esses são os pontos, um dos pontos importantes. O outro ponto importante, a gente não deve abreviar o primeiro, o segundo e o último nome. Não deve ser abreviado. Tem que escrever por extenso. As pacientes que entram na maternidade, a gente já tem uma impressora que imprime a pulseira já digitada. Então, essas que são impressas não tem esse problema. Mas, às vezes, por algumas questões de operacionalização, às vezes a impressora não está imprimindo. Eu vou deixar, teve um problema na impressora, faltou energia, não deu para imprimir a pulseira na impressora. Eu vou ter que escrever manualmente, né? Então, quando eu for escrever manualmente e também digitar no sistema, eu não posso abreviar nem o primeiro, nem o segundo, nem o último nome, certo? E outra coisa importante, que muitas vezes esquecem, é de registrar no prontuário. Tudo tem que ser registrado. Registrar que colocou a pulseira, registrar que orientou a importância da pulseira. E o outro ponto importante foi o que eu acabei de falar anteriormente, sobre a questão do rodízio nos membros,
claro, de acordo com a necessidade. Outro ponto importante, que eu também comecei a falar um pouco no início, é sempre, mas é importante ressaltar e repetir que sempre a gente tem que confirmar com a mãe ou o responsável, por exemplo, pelo bebê, o acompanhante está com o bebê, o responsável pelo acompanhante, os identificadores. A mãe tem que falar, a pessoa tem que falar, o bebê não vai falar, então quem vai falar é a mãe, né? A gestante, paciente. Então, ela tem que falar, né? É um ponto extremamente importante. Registrar no prontuário, né? Tanto se você colocou pela primeira vez, ou se você está recolocando, ou se você está trocando a pulseira. Avaliar diariamente a necessidade de rodízio, principalmente no bebê. Às vezes é colocado, fica muito apertado, começa a ficar vermelho o bracinho, né? Às vezes pode até, como o bebê tem uma pele muito fina, muito delicada, se botar muito apertado, pode ferir a pele dele. Então, tem que avaliar a necessidade de rodízio, de trocar essa pulseira naquele membro e colocar no membro segundo o rodízio, o membro seguinte que foi estabelecido pelo protocolo. Considerar também a colocação da pulseira na incubadora, como eu falei. Às vezes também tem uns bebês tão prematuros, esses casos de prematura extrema, que o bebê é tão pequenininho que a pulseira fica folgada e cai do braço, do tornozelo ou do punho. Então, como não é possível, né, fixar essa pulseira, às vezes nesses bebês muito pequenos, então a pulseira deve ser colocada em cima da incubadora. Bom, esse processo de identificação, eu vou reforçar que é extremamente importante, que eu já citei no início, é extremamente importante educar o paciente ou o acompanhante, explicar para ele o porquê que ele está usando aquela pulseira, para que ele também não tire a pulseira e para que ele se envolva. É importante, é fundamental que ele se envolva no processo, ou seja, no momento em que qualquer profissional de qualquer categoria for fazer qualquer procedimento, ele exigir que o profissional cheque a pulseira se realmente aquele procedimento, aquela informação é para ele, né? Então, quando a gente envolve o paciente e o acompanhante, ele participa desse processo de checagem, né? Eles também ajudam o profissional até aquilo ali como um hábito, a rotina, porque isso é uma questão, gente, de hábito, de rotina criada, que o profissional tem que incorporar isso como algo da sua rotina, do seu cotidiano, tá sempre checando esses procedimentos no paciente correto, né, da maneira correta. O terceiro passo, como eu falei no início, que é a confirmar a identificação. Essa confirmação enfatizando que é em tudo, absolutamente tudo que você vai fazer com o paciente, até uma simples informação, uma orientação, tem que confirmar, tem que checar, né? A pulseira, a gente não gasta dinheiro, né? É um gasto que todo hospital tem com pulseira só para estar lá enfeitando, não, né? O mais importante de ter a pulseira de identificação no paciente é para que os profissionais chequem, confirmem se o paciente é o paciente correto para aquele procedimento, para aquela orientação, para aquela medicação, bom, enfim, tudo que se for feito com ele. Todo procedimento, né? Então, conferir sempre. Em todas as situações, aqui na maternidade, a gente tem 2 tipos de clientela, que é a gestante, né? E a mãe e o bebê. Então, no caso, o bebê, ele não tem como confirmar, né? Ele não fala. Então, é mais no caso, para conferir no bebê, ele não vai falar, né?
Então, uma barreira maior ainda, que o profissional tem que olhar a pulseira e conferir se é o bebê certo. Até na hora de entregar o bebê para a mãe certa, tem que conferir a pulseira do bebê com a pulseira da mãe. Bom, atenção, tem alguns pontos também que a gente tem que ter bastante atenção nesse passo a passo da identificação. Alguns pontos que a gente percebeu que podem levar a alguns erros, algumas falhas nesse processo de identificação correta. Então, para que essa identificação seja mais segura possível, é importantíssimo que a gente peça sempre ao paciente que declare, quando necessário, soletrar, né? Soletrar, para que a gente realmente entenda, compreenda o nome, né? O nome completo e a data de nascimento. Sempre, né? Isso para chamar a atenção, reforçando, sempre verificar as informações na pulseira de identificação do paciente, que deve dizer exatamente o que está escrito, né? Então, o que é mais importante na identificação é esse processo de checagem. É o processo de checar se é o paciente certo, no procedimento certo, na orientação certa, né? Outra coisa que a gente chama a atenção, que nunca deve se fazer, nunca suponha que o paciente está no leito correto, né? Desde que eu me formei como estudante, né, a gente aprendia de forma errada a identificar o paciente através do número da enfermaria, o nome da enfermaria e o leito. Então, é o paciente da enfermaria 1 do leito 5. É o paciente da ala A da enfermaria 1 do leito 5. Então, a gente identificava o paciente através de números. Nunca. Isso tem que acabar. Você identificar um paciente com número ou com a doença. Não, é o paciente da enfermaria 1 que é diabético, né? Não, é o paciente da enfermaria 1, leito 5, que é pré-eclâmpsia. Você não pode. A gente tem que, vamos dizer assim, mudar essa cultura de identificar os pacientes com nome de leito, de enfermaria, dando nome de patologias. Ele tem que ser identificado com o nome dele completo, né? Até porque, olha só, se eu for identificar o paciente pelo número do leito, uma enfermaria, por exemplo, a maioria das nossas enfermarias tem 6 leitos. O paciente pode ter alta, o paciente do leito ao lado pode simplesmente ir para o outro leito do paciente que teve lá, sem avisar, sem a equipe saber, né? E aí, na hora de fazer o procedimento, vai ser feito qualquer coisa, vai ser feito um paciente errado. Eles mesmos trocam, né? De leito, e se a gente saber, né? Então, se você ficar... O índice de erro, de falha é muito grande, né? Se a gente for identificar paciente pelo número de leito, pela enfermaria, pela patologia. Então, nunca identificar pelo número de leito, tá certo? Nunca pergunte ao paciente: a senhora é a fulana de tal, né? Porque muitas vezes, gente, a nossa clientela é uma clientela até, vamos dizer assim, de pouca escolaridade, e às vezes eles têm vergonha de dizer que não entendeu, que não ouviu, né? Então, muitas vezes ele só concorda, né? Só afirma, concorda por vergonha. Então, por isso que esse item aqui é fundamental, a gente sempre pedir para que eles falem o nome dele e a data de nascimento. Isso evita falhas de identificação. Bom, aqui na maternidade, essas identificação, como eu falei, é feita em toda a instituição, né? Desde a admissão, né? Que eu já falei no início, que quando ela chega, né? A primeiro atendimento, né? Ela faz uma ficha de atendimento, a pessoa que atende ela pela primeira vez vai imprimir uma etiqueta, colocar
no tórax dela, com a identificação, é imprimido pelo sistema OMV. Também no Instituto de Perinatologia, que é o nosso ambulatório, lá quando a paciente chega para a consulta do pré-natal, né, que é lá a referência do pré-natal de alto risco, é impressa uma etiqueta de identificação com os dados, com os identificadores e com o localizador. Aquela paciente que está aguardando para o atendimento pré-natal também é identificada com a etiqueta. Na internação, como eu já falei, nós temos a pulseira branca com 2 identificadores, né? E que é o nome completo e a data de nascimento, e acrescida de um localizador que é o número do prontuário. E no RN, reforçando aí, que são 3 identificadores e um localizador, né? Os identificadores, o nome completo da mãe, data de nascimento do recém-nascido e o sexo do recém-nascido. Então, reforçando mais uma vez a importância de que número, que muitas profissionais têm esse hábito, ainda é cultural, de, vamos dizer assim, determinar, dizer, informar o número do leito como identificador, como um localizador, como identificador do paciente. Então, a gente tem que mudar essa cultura e não identificar a paciente com número de leito, né? Ele pode ser até um localizador, para me localizar aquele paciente, mas nunca deve ser um identificador, para me identificar o paciente, certo? Nunca usar número de enfermaria e número de leito para identificar a paciente. Eles servem apenas como localizador. O risco de erro é muito grande. Bom, quem vai fazer essa troca? A troca dessa pulseira, quem faz é a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem do setor, o enfermeiro do setor, na admissão, né? Essa troca é feita pela equipe de enfermagem e em que locais? Em todos os setores, onde for necessário. Mas, claro, o primeiro setor onde ela passa, ela sempre tem que passar pelo setor de admissão, que é a internação, né? Então, é o primeiro setor. Mas, às vezes, como elas permanecem muito tempo, a pulseira pode apagar os dados, então tem que trocar, né? Quando apaga, não dá mais para ser legível, quando não dá para enxergar, tem que trocar. Então, nas enfermarias, se não for mais possível, se não for legível a visualização dos identificadores, tem que trocar. E aí, registrar no prontuário essa troca. E quando retira essa pulseira? Quando se deve retirar essa pulseira? No momento da alta, né? No momento da alta, quem retira essa pulseira é o porteiro. Ela recebe um cartão de alta, né? Quando o médico dá alta no prontuário, a enfermagem entrega o cartão de alta. Na hora que ela sai na portaria, o porteiro confere o cartão de alta com a pulseira. E aí o porteiro é que vai tirar essa pulseira. E, claro, em casos, infelizmente, pacientes que vão a óbito, ou bebê que vão a óbito, tem que tirar a pulseira, né? E aí descartar no lixo comum, certo? É o local onde é feito esse descarte da pulseira. Bom, plano de contingência. O que é um plano de contingência? Plano de contingência é quando ocorre a falta, né, ou uma, vamos dizer assim, uma situação que a gente não espera. Então, se por acaso ocorrer a falta da pulseira, qual será o nosso plano de contingência para resolver? É o plano de ação para a gente poder resolver, vamos dizer, uma situação inesperada, de urgência, para resolver o problema. Então, assim, se não der para imprimir, como eu falei, faltou energia, não deu para imprimir na impressora, ou está faltando, ou acabou a tinta, então eu vou fazer a pulseira manuscrita, né? Manuscrita mesmo, a punho, né? As nossas pulseiras são impressas na impressora, porém as máquinas são falíveis, né? A máquina pode quebrar, pode acabar a tinta, então eu vou fazer manualmente.
né? Em condições especiais, quais são as condições especiais? Situações, né, do paciente, por exemplo, grandes queimados, politraumatizado, mutilado, ou com agenesia de membro. Agenesia é ausência, né? Já nasceu bebê sem os membros, por exemplo, superiores e inferiores. Então, nessas situações, a identificação vai ser fixada na região aqui anterior do tórax, né? Nas situações em que o paciente, situações inusitadas, inesperadas, que raramente acontecem, mas podem acontecer. Paciente inconsciente, desorientado, sem acompanhante, sem documento de identificação, como eu até citei anteriormente também, eu vou apenas colocar o número do prontuário e uma característica de fácil identificação, que eu citei anteriormente, que, por exemplo, uma tatuagem no membro superior direito. Bom, e aí, gente, encerrando aqui o nosso módulo, todo evento adverso, todo incidente, toda circunstância notificável, circunstâncias que põem em risco a segurança do paciente, incidentes que não chegou ao paciente, incidentes com dano, que são os eventos adversos. Todas essas situações são situações possíveis de ser notificáveis para o núcleo de segurança, para que a gente investigue, né? Com relação aos incidentes, todo incidente envolvendo especificamente a identificação incorreta do paciente tem que ser notificado para o núcleo, para a gente que investigue e a gente possa traçar um plano de ação para minimizar os riscos, né, e criar barreiras para que não aconteça o evento adverso. Ou, se acontecer o evento adverso, para que a gente consiga criar outras barreiras para evitar que esse evento se repita. Então, nós temos o formulário da notificação, que a gente sempre está trazendo aqui, mostrando a importância de notificar e como vocês vão notificar, né? Tem duas maneiras, uma delas, nós temos um impresso próprio, onde é feito o que a gente chama de registro de ocorrência desses incidentes, dessas falhas, que pode ser feito manualmente. E nós temos também, a gente já criou o formulário online pelo Google Forms, que também eu já disparei os links nos grupos, também já está disponível o link nos computadores da maternidade, para que todos os profissionais possam fazer os registros de ocorrência dos incidentes, dessas circunstâncias, para que a gente possa investigar e tentar criar barreiras para minimizar e reduzir o risco ou a repetição desses eventos adversos. Só finalizando, para dizer para vocês que o núcleo também faz o monitoramento do protocolo de identificação, né? Esse monitoramento é através de identificadores, né? A gente faz uma busca ativa nos setores, com relação ao número de conformidade das pulseiras, ou seja, conformidade se as pacientes e os bebês estão com as pulseiras. A gente avalia também a taxa de checagem, né, se os profissionais estão realizando a checagem, e aí a gente traça uma média da taxa, que é um indicador, que é a taxa da identificação correta dentro da instituição. Bom, então a gente encerra aqui o nosso terceiro módulo, que é o módulo de protocolo de identificação do paciente. O material para leitura está disponível, que é o próprio protocolo, para vocês lerem uma leitura mais aprofundada. E agradeço a todos pela atenção. Até o próximo módulo.